Olá pessoal, tudo bem com vocês? Dando continuidade às nossas aulas de metabolismo energético, a gente vai falar agora sobre quimiossíntese. Então, o que seria quimiossíntese? Bom, gente, a quimiossíntese, ela também é conhecida como se fosse a fotossíntese bacteriana. Por quê? Algumas fases desse processo se assemelham à fotossíntese, tá certo? Então, ela vai se tratar da produção de matéria orgânica por meio de oxidação de substâncias, tá? Minerais, sem recorrer à luz solar. Esse processo, ele ocorre sem a necessidade da luz solar. E ele é realizado pelas arqueias e também por bactérias, como as principais bactérias aí são as tipo bactérias ferrobactérias, tá? Que elas vão oxidar aí o ferro, as sulfobactérias, que oxidam o enxofre, e as nitrobactérias, tá? As nitrobactérias, elas são oxidantes do nitrogênio, importantíssimas no ciclo do nitrogênio, tá? Que a gente vai estudar mais à frente. Então, essas bactérias, elas têm a capacidade também de produzir seu próprio alimento, assim, tá? Elas são autotróficas. Elas são capazes de produzir, sintetizar matéria orgânica, certo? Só que aí, nesse processo de quimiossíntese, ele vai utilizar a oxidação, certo? E não vai precisar da luz solar. Então, a produção de matéria orgânica, ela é dada a partir do gás carbônico, água e outras substâncias inorgânicas, tá? Então, já se conheceu esses seres autotróficos, já se conheceu a capacidade deles de sintetizar o seu alimento. Foram encontrados seres há muito tempo atrás, há algumas décadas, lá nas fossas abissais, que eram capazes de comprovar aí que tinham condições de produzir seu próprio alimento. Então, por conta disso, eles são chamados também de seres autotróficos e são esses procariontes aí, essas bactérias, tá? Autotróficas. Então, elas realizam esse processo de quimiossíntese para produzir substâncias orgânicas. Então, como seria, resumidamente, esse processo de quimiossíntese? Então, substâncias inorgânicas, não necessita, tá, de luz solar, né? Por isso que seres de fossas abissais são capazes, né? As bactérias de fossas abissais são capazes de produzir energia. Essas energias vão gerar um subproduto, tá? Que vai ser um produto oxidante, uma substância inorgânica oxidada. Vão captar aqui gás carbônico e também, no final do processo, formar substâncias orgânicas. Eu vou explicar um pouquinho melhor sobre esse processo para vocês mais aí na frente, tá? Bom, exemplos de bactérias que fazem esse processo de quimiossíntese. A gente tem a Beggiatoa e a Thiobacillus, que realizam seu metabolismo a partir de oxidação de compostos de enxofre, né? Então, elas são sulfobactérias. Temos também as nitrosomonas, as nitrobacter e nitrobacter, que podem ser encontradas no solo e concretizam aí a respeitável papel na reciclagem do nitrogênio. Então, elas participam do ciclo do nitrogênio, tá? Que na imagem eu tenho aqui, ó, um resumozinho do ciclo do nitrogênio. Então, qual a importância desse ciclo aí? A gente vai ter bactérias aqui no solo, tá? Desse gênero aí do nitrosomonas, que consegue energia através da oxidação do íon de amônio, tá? Esse íon de amônia, após oxidado, ele vai se encontrar presente no solo, né? Ele vai se transformar através da ação dessas bactérias em nitrito, tá? Enquanto essas outras bactérias aqui, a Nitrobacter, vai oxidar esse nitrito e vai transformar em nitrato. E esse ciclo aqui do nitrogênio é importantíssimo, tá? Para absorção, as plantas são capazes vão absorver esse nitrogênio aí nas raízes e utilizar isso aí para síntese de proteínas, tá? Então, quando a gente for ver a aula de ciclo de nitrogênio, tá? Dos ciclos biogeoquímicos, vocês agora vão lembrar da importância, né, dessas bactérias e como é que elas produzem isso aí, como é que elas fazem e são capazes de transformar
esse nitrogênio absorvido, tá? Que no caso é por quimiossíntese. Bom, etapas da quimiossíntese. Elas são divididas, como no caso da fotossíntese, em duas etapas. Na primeira etapa, a gente vai ter, né, a oxidação das substâncias inorgânicas e a liberação de prótons, elétrons, que vão provocar a fosforilização do ADP e ATP. Lembra do ATP e ADP que a gente viu lá na fotossíntese, né, na aula que a gente já viu aqui no canal. E também eu mostrei a vocês em outra aula o que seria o ATP, que é a nossa moeda energética. Então, essas substâncias inorgânicas, elas sofrem oxidação, transformam essa oxidação aqui, ó, produzem energia, que é o nosso ATP, tá? Que vai ser útil na fase seguinte, que é de captar, né, o carbono, certo? No ciclo do carbono, para poder assim produzir um composto orgânico. Então, na primeira etapa, eu vou ter composto inorgânico mais o oxigênio, que é esse oxigênio que vai ajudar, vai fazer aí a parte de oxidação, tá? A reação de oxidação. Aí vamos ter compostos inorgânicos oxidados como produto, mais energia química, que seria um ATP ou NADPH, tá? Na segunda fase, né, através desse processo de oxidação dessas substâncias inorgânicas, as bactérias, elas vão pegar essa energia que foi produzida lá, o ATP ou NADPH, e vão reduzir, certo? Vão capturar o carbono e vão reduzir esse gás carbônico através da sua fixação, né? Vão fixar o carbono e vão transformar isso aí em substâncias orgânicas, tá? No ciclo do carbono. Lembra daquele ciclo do carbono, ciclo de Calvin, que a gente viu lá também na fotossíntese. Então, resumindo, né? O que é que vai estar aqui na segunda fase? Eu vou ter a captura do gás carbônico, né? Do carbono, mais água, a utilização da energia química e vou transformar isso em composto orgânico, né? Que seria a glicose, o glicerol que a bactéria vai usar como energia para ela, tá? Como alimento e liberação de oxigênio, tá? Então, resumindo, primeiro são duas etapas a quimiossíntese, tá? Primeira etapa, compostos inorgânicos mais oxigênio, sofre oxidação, transforma-se em compostos inorgânicos oxidados, mais liberação de energia, o ATP. Aí essa energia vai ser usada na segunda fase para fixar o carbono, né, usando gás carbônico, água e energia, que é do ATP, e vai transformar isso no alimento dela, né, no nutriente para a planta, que seria para a bactéria, que seria o composto orgânico, certo? A glicose, mais o oxigênio, que vai ser liberado, tá? O composto gliceraldeído, tá? No ciclo de Calvin. Então, esse seria o resumozinho da quimiossíntese. Muito simples, né? Composto inorgânico, sofre oxidação, libera energia. Essa energia é utilizada na segunda fase, tá? Essa energia aqui, ó, composto inorgânico, oxidação, energia. Energia utilizada aqui, absorve o carbono. Esse carbono vai se transformar o PGO, que é o composto orgânico, tá? Liberação de oxigênio. É um processo bem parecido com a fotossíntese, só que não vai ocorrer com necessidade de luz e vai sofrer oxidação. Então, vamos ver aí a diferença de um para outro, né? Então, o processo da quimiossíntese, ele é semelhante, como eu falei, à fotossíntese, mas a energia, ela não vai vir da luz, ela é uma energia química, tá? Vem das reações químicas, que seria a oxidação, processo de oxidação das substâncias inorgânicas. Então, a energia utilizada é a de uma reação química, certo? Não da energia da luz, por exemplo, que é utilizada na fotossíntese. Outra diferença é que na fotossíntese, o processo no qual os elétrons e prótons eles são obtidos por uma degradação da molécula da água. Nesse caso aqui da quimiossíntese, eles vão se originar da oxidação de substâncias inorgânicas, certo?
E comparando também a produtividade com da quimiossíntese para a fotossíntese, a quimiossíntese ela é bem reduzida. Em compensação, ela é crucial para o ciclo do nitrogênio, que é necessário para as plantas, né? Para a planta fixar aí o nitrogênio e auxiliar assim a manutenção dos seres vivos. Então, essas seriam aí as semelhanças e diferenças da fotossíntese e da quimiossíntese. Eu espero que vocês tenham entendido esse processo importantíssimo. Também lembrar sempre, né, que não existe só seres autótrofos, só lembrar que são as algas e as plantas, né, que fazem fotossíntese. A gente também tem os seres autótrofos, que são as arqueias e as bactérias, que a gente viu nessa aula, que fazem o processo de quimiossíntese, semelhante, mas só que ocorre sem luz solar e com oxidação de produtos inorgânicos, tá? De substâncias inorgânicas, certo? Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários ou entre em contato aqui comigo, tá bom? Então, até uma próxima aula, gente. E bons estudos, tá bom? Tchau, tchau!